Nós estamos mudando estilos. Esse vídeo de hoje não tem roteiro, não tem pesquisa. Que dádiva. Vocês não sabem o quão delicioso e reconfortante é você pegar pra ver um filme que você não sabe nem o nome do diretor, assim, de nenhum dos atores. Você não sabe a sinopse do filme. Você foi chamado pelo filme. Eu tava lá no Letterboxd, essa linda rede social, eu acho, na minha watch list. E aí eu olhei pra esse filme, e esse filme olhou pra mim, e ele me chamou. Eu não tive escolha, o filme me chamou e falou, vem me ver. E eu falei, tô indo. E aí eu vi It the Killer, um bom filme, um ótimo filme na verdade, que no momento eu não sabia de qual diretor era. Eventualmente eu descobri que era do mesmo diretor que fez aquele filme da menina que fica assim, curi, 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 curi. A Audição, outro bom filme. E os dois filmes fazem você sentir que tá num sonho febril, né? Eu esqueci de explicar o porquê que o estilo aqui mudou, né, da parada. Digamos que eu arrumei um emprego, eu faço faculdade, eu faço um curso de teatro profissionalizante e eu ainda treino. Então, tipo, eu poderia até gastar o meu final de semana, que é o meu único tempo livre, pra editar um vídeo de 40 minutos sobre algum filme ruim por aí. Eu poderia. Eu vou fazer isso? Não. Então, a partir de agora, freestyle, meus amigos. Estilo livre. É isso. Esse filme, ele começa já numa cena, assim, super leve, assim, de violência. Esse filme é japonês, tá? E, assim, né, uma cena do maluco descendo o cacete numa mulher, assim, em todos os sentidos, assim, literais e metafóricos, o que é ainda mais nojento, né? Porque estudo é ruim por natureza, né? Em todos os lugares do mundo, mas parece que há algo mais tenebroso ainda quando o estudo é feito por um japonês. Você fraga o que eu tô dizendo? Olha que coisa nojenta. Qualquer coisa nesse sentido de cunho reprodutório feito por um japonês é pior. Tenta imaginar uma cena com consentimento já horroroso. Eu não gosto nem de imaginar nada que japonês faz nesse sentido. E aí, enquanto esse maluco faz isso com essa pobre mulher, tem um maluco observando na janela e se divertindo com essa cena. E aí, aparentemente, esse maluco que tava observando e se divertindo com essa cena horrorosa, ele é um assassino contratado pra matar pessoas. E aí, ele foi lá e matou esses dois. Só que assim, a forma que ele mata é um pouquinho... Ele faz uma bagunça, ele faz uma baguncinha. Ele deixa ali tudo bem sujinho. E aí tem um grupo de pessoas especializadas pra limpar a sujeira dele e tudo mais. E este é It the Killer. Não é o protagonista, na verdade ele é o vilão. Entre aspas, assim, porque é difícil definir o que de fato é um vilão nesse filme. Afinal, não tem ninguém bom nessa bosta. Então, ele é um antagonista. E por falar em antagonista, agora aparece o nosso querido protagonista, não é mesmo? Kakihara, gente. Kakihara, nosso querido protagonista, que já começa assim, aparece já farmando aura, fumando um cigarro e soltando pelos seus 2 buracos do lado da boca. Que é a coisa mais irada que eu já vi na minha vida, assim. Ele tem piercings irados. Esse personagem aqui pra mim é um exemplo de vida. Olha como ele é estiloso. Todas as cenas ele aparece assim com uma vestimenta diferente, super legal, super divertida, da moda. Eu jamais conseguiria reproduzir porque sou pobre. Tudo muito maneiro. E aí esse maluco é meio que um integrante da Yakuza, cujo líder sumiu. O líder desapareceu e agora estão todos eles em busca de achar onde está o líder. Será que foi capturado? Será que foi morto? Eles querem ir atrás, eles precisam ir atrás, né? Essa é a missão deles. E aí, a partir de então, é só uma jornada em busca desse chefe e também tentando desenvolver mais ou menos esse antagonista que é o It, né? Que é completamente maluco da cabeça, porque... Não sei. É sério, é difícil dizer os motivos, assim. Todos os personagens são meio pirados da cabeça, tudo é meio estranho, tudo, sabe, parece um sonho febril e não temos muitas explicações, então meio que a gente às vezes tem que juntar uns pedacinhos aqui, uns pedacinhos ali. Não deve ser uma história impossível de decifrar, mas também assim, quem que vai ficar gastando tempo? Eu não vou. Eu sou um contador, assim, um mero reprodutor da história, tá entendendo? Eu não tô aqui pra ficar decifrando coisa. E esse filme aqui é uma grande loucura. Temos aqui esta gatinha, né? Que por mais que eu tenha reclamado de que japoneses são nojos, de que qualquer coisa de cunho reprodutório
com japoneses é nojento. Eu volto atrás porque tem essa gatinha. Eu não sei muito bem o que ela faz. Eu não sei se ela é dona, líder de cartel de droga. Eu não sei realmente. Este filme eu vi, mas eu não entendi a maioria das coisas. E ainda assim eu curti pra caramba, assim, os melhores filmes do ano, assim, sabe? E aí beleza, tem aqui essa gatinha que ela é meio que líder de um quartel de narcotráfico bizarro, não é mesmo? E ela fala inglês de vez em quando, e de vez em quando ela mistura com japonês, é tipo super sexy, tá entendendo? Tipo, mano, muito bom. Cadê meu anel? Aqui está meu anel. E aqui ela fala que ela matou o cachorro de um maluco que encheu o saco dela. Cara, é tipo, pra se apaixonar, mano. Eu tô louco, tô apaixonado. E aí, né, o nosso querido protagonista foi atrás desta mulher porque ele acha que ela tem informações de onde pode estar o chefe dele. Tudo nesse filme é sobre isso. E aí, nessa busca, eles encontram um japonesinho, né, um velho japonês, bem fofo, cuti-cuti, e resolve vazar informações de que talvez ele saiba quem sabe onde está o chefe. E ele vaza informação de um cara que tava falando mal do nosso protagonista pela cidade, já que eles são da Yakuza, né? Eles não podem deixar isso barato. E aí, cara, esse filme aqui, ele é muito irado. Porque, tipo, ele tem cenas de torturas realmente engenhosas, inventivas, diferentes, criativas. Eu gostei bastante da tortura esse filme, assim, porque assim, não é todo dia que se encontra uma mente diabólica pra pensar no que eu vi aqui. Eu acho que eu não posso nem colocar na tela pra representar, mas é tipo, é um homem, vamos imaginar um homem. Este homem está no ar, só que homens não flutuam. Então, para sustentar este homem no ar, ele está preso por anzóis. Ele está sustentado por vários anzóis ao longo do corpo. E justamente esse cara que estava falando mal do nosso protagonista pela cidade. E nosso protagonista, ele não quer saber de nada. Ele não aceita que falem mal dele. Ele não aceita que reduzam ele. Ele é o cara. E aí ele prende esse maluco nos anzóis e pega óleo fervente de camarão e taca nele. Queima tudo, assim. Eu fiquei impressionado. É sério, cara, eu acho que esse é um ponto positivo desse filme. A violência desse filme aqui é super interessante. Eu sei que esse filme é inspirado no mangá, gerou um anime, que aí gerou esse filme. Posso estar errado, porque eu não fiz pesquisa nenhuma. Então, eu imagino que esse tipo de coisa gráfica no mangá seja mais visualmente palatável. Olha essa sequência de palavras, que linda. Mas aqui não. Aqui o negócio é gráfico, com a violência que só seria representada da forma que foi por um japonês. Eu tenho um amor profundo pelo cinema japonês, assim, pelo quanto eles conseguem ser inventivos. Eu tô pulando um pouco mais pra frente, mas é o seguinte, tem uma cena específica em que um cara é picotado ao meio. Apenas um golpe desferido e ele se dividiu ao meio. E o que é mais interessante nessa cena é porque, assim, eles não tentam ser realistas. Eles estão cagando pro hiperrealismo. Esse filme ele é inventivo de outras formas. A pessoa é cortada no meio que nem num desenho animado e aí os órgãos dela começam a cair pelo chão e... é lindo. Eu cansei dessa merda de efeito especial super elaborado pra desenvolver qualquer bosta. Normalmente um bando de filme ruim com os efeitos especial ok, legais, mas caguei. Depois tem uma cena que uma menina tem a perna cortada e aí em vez da perna cair, que é o que se espera num negócio realista, uma perna fica no lugar e ela começa a tentar correr do assassino, do It, o assassino, com a outra perna, sabe? Pulando igual o Saci. Isso é lindo. Enquanto isso, uma perna fica em pezinha no lugar que foi cortada. Foda-se o hiperrealismo. A gente tá no século 26 e até hoje vocês querem ser realistas em tudo, assim. Mas é isso. O cinema japonês, ele executa isso com uma maestria e também eles têm um estilo de atuação muito único deles, cara. Eles têm um estilo de atuação que faz esses absurdos todos que acontecem parecerem de alguma forma razoáveis. Você vai vendo um cinema japonês e você vai acostumando com isso, você vai achando muito legal com o passar do tempo. É meio estranho no começo, por exemplo, aquele sangue deles, né? Que eles cortam e saem jorrando um bagulho. Claramente não é sangue de verdade, né? Porque o sangue de verdade, quando se estoura assim, é tipo jorrar, mas ia jorrar tipo. E o deles é tipo.
Tá entendendo? Muito foda. Não, e mais, também nosso protagonista, ele gosta de torturar de várias formas, mas ele tem... A arma principal dele é meio que uns palitinhos. Ele fica enfiando na bochecha das pessoas, assim, por baixo. Sabe, completamente maluco, completamente pirado, assim, na cabeça, assim, mas super estiloso, assim. Eu tô com ele em tudo que ele fizer, por causa desse estilo absurdo dele. E, tipo, ele é um sadomasoquista. Ele tá em busca do chefe dele. O motivo por que ele quer tanto encontrar esse chefe dele é porque o chefe dele é o único que consegue causar dor da forma que ele gosta. É amor. Dor é amor. Ele me causa dor com paixão. E aí, mano, nosso querido It the Killer, né? Que supostamente vocês não deveriam saber, mas eu já tô revelando que ele é o It the Killer. Esse nerdola aqui, ele tá passando por uma lavagem cerebral. Ele tá traumatizado porque... ele sofria bullying de uns moleque. E aí um dia uma menina tentou impedir que ele sofresse bullying. Mas os moleques que faziam bullying com ele meio que pegaram pra estudar ela. Aí ele viu essa cena e ficou traumatizado porque ele não conseguia ajudar. Mas na verdade, enquanto ele via essa cena, ele ficava num misto de querer ajudar, mas ao mesmo tempo ele também tava se sentindo muito excitado com essa cena. Tudo ao mesmo tempo. E agora ele tá em busca da sensação, né, dessa excitação de novo, porque aparentemente ele não consegue deixar, depois que isso aconteceu com ele, que ele viu essa cena, né, embora ele não tenha feito nada, ele só viu, presenciou, ficou com vontade, e ele caça, ele vai atrás de mulheres que passaram por situações parecidas e tudo mais, né. E aqui temos mais uma cena de formação de aura do nosso querido protagonista, assim, cara, eu amo esse protagonista, eu sou fã número 1 deste porque é o seguinte, ele tá gerando uma problemada pra gangue dele, ele anda matando gente a rodo, ele anda torturando gente a rodo, ele tá arrumando muitos inimigos. Na Yakuza, nas gangues assim, você tem aquele negócio, bagulho de honra, assim, seguinte, você fez cagada, você vai ter que pagar um preço. E às vezes esse preço não é alguém que vai infligir você, você vai provar o seu valor, você vai se infligir algum dano pra provar que você, tipo... é da gangue, tá ligado? E aqui, tipo, ele tá gerando tanto problema que só cortar um dedinho fora ou dois não vai resolver. Então o que ele faz? Ele pega uma faca, corta a própria língua, um pedaço dela pelo menos, arranca fora, na frente de todos, joga esse pedaço de língua nos caras ali, e ele pega e vaza como se nada tivesse acontecido. Tipo, cara, formação de aura pura. Eu amo esse protagonista, cara. Eu amo tudo sobre ele, meu Deus. Todos ficam chocados, né? Porque, porra, ele é muito foda. Quem que faz isso? Quem que arranca a própria língua fora desse jeito, não é mesmo? Eventualmente ele descobre que ele estava sendo observado por um outro parceiro, ex-parceiro da Yakuza. Aí surge a suspeita de que esses caras, antigos parceiros, sequestraram o chefe dele, né? E aí esse maluco meio que se fode também, né? Ele teve uma morte linda, todo espetadinho. E agora que vem, né, que é a cena que eu comentei antes do It the Killer, que ele vai lá e corta o cara no meio. Mas é interessante a gente saber que ele não quer matar pessoas necessariamente, mas ele pensar sobre o trauma dele faz ativar algum gatilho na cabeça dele que faz ele querer matar as pessoas e tudo mais. E aí ele vai lá e mata meio que um maluco que tava agredindo uma moça, e a gente até aí tá pensando, pô, maneiro. E ele mata chorando, tá? Ele não gosta de matar. Só que aí depois que ele mata o cara, ele tá com uma sede assassina maluca, e ele vai lá e acaba matando a moça, né? E aí, cara, o nosso personagem principal, ele tá causando tanto problema, mas tanto problema, que ele é meio que expulso da Yakuza. Porém, o grupo que trabalhava com ele ali dentro continua fiel a ele, porque ele é muito estiloso, muito foda. E aí tem um cara que até tenta correr, mas logo logo já toma uma agulhinha no pé pra ficar esperto. Vocês lembram daquele maluco que teve a cara queimada com óleo de camarão? Então, ele está vivo e está querendo a morte do nosso protagonista. Então ele contrata o It the Killer. Na verdade, não o It the Killer diretamente, porque o It the Killer é um maluco da cabeça. Ele contrata o cara que consegue manipular o It the Killer a fazer os assassinatos que ele faz, tá entendendo? E aqui o protagonista, na sua busca incessante por informações de onde está o chefe, ele começa a interrogar um outro maluco, assim, do nada, assim, e começa a puxar a bochecha dele. E aí a gatinha aparece e começa a puxar a bochecha desse mesmo maluco junto com ele, e aí os dois estão puxando bochecha até arrancar a bochecha do cara fora dos dois lados. Isso é lindo, é tão lindo, mas tão romântico, que os dois pombinhos praticamente adoraram dividir esse momento e decidiram que iam dividir um outro momento de prazer juntos, né? Eles são
da melhor estirpe, meu amigo. O prazer deles é em dar e sentir dor. E então temos aí nosso protagonista acorrentado levando porrada da mulher. Caralho, meu sonho. Imagina eu acorrentado levando soco na cara de uma gostosa. Só que aí ele meio que larga a mão dela porque ela jamais vai ser capaz de bater com tanta paixão quanto o chefe dele. E aí ela fica em prantos. Oh meu Deus, eu perdi o amor da minha vida. E aí o nosso querido It the Killer se depara com a cena de um moleque sofrendo bullying assim como ele sofreu, porque o pai desse moleque meio que era um policial, mas perdeu o direito de usar armas porque, sei lá, as crianças fazem bullying com qualquer bosta mesmo, né? Elas só querem zoar os outros. E aí depois disso o It the Killer ele entra num frenesi fazendo uma carnificina em um lugar, assim, matando um monte de gente que parecia pessoas que faziam bullying com ele. E aí é tipo sangue jorrando pra todo lado no melhor estilo japonês possível. Eu amo isso. Eu amo o cinema japonês, meu Deus do céu. Não se fazem essas coisas nos Estados Unidos, desculpa. E aí depois disso nosso protagonista chega meio que na cena do crime e ele percebe uma coisa. Esse It the Killer, que agora ele suspeita que o It the Killer seja um dos responsáveis pelo sumiço do seu chefe. Esse It the Killer que estou lidando aqui mata sem piedade, sem sentimento. Ele é 100% sádico. Isso não é normal. Todo mundo é um mix de sadismo e masoquismo. E agora a gente descobre que na verdade, né, o cara ali que foi contratado pra manipular o It the Killer pra fazer ele matar as pessoas, ele tem uma lista de pessoas que precisam, né, no envelope assim, que precisam morrer. Cabe ao It the Killer matar essas pessoas. Dentre elas está vários personagens importantes até agora, incluindo a mulher, o protagonista e tudo mais. E também 2 gêmeos que eu apelidei de Tico e Teco, porque eu não vou me dar o trabalho de decorar o nome deles. É idiotas completos, que eles também são completos sadomasoquistas. Eles gostam de causar dor e sofrimento, assim como o nosso protagonista. E o Tico e Teco, eles estão aqui pra ajudar, né, a achar o chefe, né, nessa missão maluca, sádica, insana. Lembra daquela gatinha? Eu não sei como, mas ela eventualmente acaba na sala com o mandante do assassinato dela, certo? Ela encontra o mandante do crime e eles estão jogando shogi. E aí a gente descobre que na verdade ela também é parte de um plano maior, um plano de manipulação do It the Killer. Porque a história real é de que ele matou os próprios pais, ficou muito traumatizado com esse evento. E aí inventaram uma história de que ele viu aquela menina, né, da escola ser pelos moleques que faziam bullying com ele, mas essa história é falsa, foi colocada na cabeça dele. E aí a gente descobre que aquela gatinha também, ela tá meio que nesse esquema de manipulação, ela também é manipulada, ela também sofre hipnose. É uma grande loucura, é até difícil explicar, se você ver você não vai entender. Temos mais uma cena aqui de tortura linda, magnífica, que eu também não posso mostrar. Temos aqui uma outra menina aleatória que o Tico e o Teco sequestram. E eles começam a fazer o questionamento deles, né? E aí a menina não responde, o que eles fazem? Eles o mamilo dela fora. Credo. E aí, cara, a tortura com a mulher termina, né? Mas um dos gêmeos decide que vai fazer uma brincadeira engraçada. Ele bota umas orelhinhas de cachorro e começa a cheirar. E aí nisso eles estão ali em mais uma outra perseguição pro cara que tá ali, né, trabalhando pra morte do protagonista, né, o Tico e o Teco, eles perseguem esse maluco eventualmente na fuga ele encontra o protagonista e eles começam a trocar socos e socos e socos e socos. E assim, o nosso protagonista só levando o soco de graça, assim, mas aí ele tira os piercings da boca e come a mão do maluco. Tipo, ele abre um bocão bizarro de bicho, de monstro, não sei o que é isso. E come a mão do maluco, assim, mostrando que ele é muito mais foda. Farma muita aura. E aí lembra daquela gatinha de sempre? Agora ela meio que ela tá fingindo aparecer na vida do It the Killer, sendo a menina que ele viu ser estudada na adolescência. Por mais que essa menina não tenha existido de fato, porque é uma hipnose. E aí nela, naquela mistura super sensual de japonês com inglês e tudo mais, ela acaba revelando que aquele momento foi um momento de tanto choque emocional, de tanta destruição mental pra ela, que ela queria
que ele, em vez de só ficar observando ela ser estudada pelos outros moleques, ela queria que ele também a estudasse. Cara, esse filme aqui, ele tem uma vibe de derretimento cerebral. Eu tava vendo e eu tava sentindo minha alma sair do meu corpo. Eu cheguei na metade do filme e eu tava sentindo algo coçar o meu cérebro. E você tá, derretendo na cadeira vendo o filme acontecer, porque é muito bizarro, é muita coisa, é um ótimo sentimento. E aí essa mulher começa a meio que pagar um babão pro It the Killer e ele tem, aquela clareza pós. E ele entende tudo sobre o universo. Ele entende que entre o céu e a terra ele é o mais honrado. E de que quando as pessoas não querem algo, na verdade elas querem. E quando elas querem, elas não querem. Mas por não quererem, elas querem. E agora ele virou um assassino completo. E a primeira vítima é justamente essa mulher, né? Que perde a perna. Aquela cena da perninha, assim, que ela sai pulando igual assassino, que eu falei antes. Muito foda. E aí tá ali o nosso querido protagonista torturando mais um pobre coitado aleatório. E aí, justamente quando ele ia cortar o piu-piu do cara fora e o cara tava desesperado assim, alguém liga pra ele, fala que ele tá fazendo só idiotice e tudo mais. Enquanto isso, nosso querido Jaime, ele tá fumando um cigarro lá fora e ele encontra aquele que é o mandante do crime, de toda essa operação de assassinato maluca, e começa a perseguir ele. Só que aí ele chega, ele aponta a arma na cara do maluco assim, e o maluco fala assim: você já tentou olhar pra ver o que tem atrás de você? E aí ele olha pra trás, mas não tem nada. E aí quando ele vira pra frente, ele toma um tapa na mão e perde a arma, porque ele é um idiota. Parece um filme de desenho animado. E aí esse velho que ninguém dava nada por ele, se demonstra ser um grande bodybuilder com um shape absurdamente impressionante, na verdade, assim, um bagulho bizarro. E aí o nosso querido Jaime vai de arrasta com uma simples pegada na cabeça, que ele foi pego e teve o pescoço quebrado. E aí, né, o Tico vai junto com o nosso protagonista em busca desse assassino. E o Teco fica pra ainda mais outro maluco. E o Teco chegou na conclusão de que agora ele quer arrancar um braço fora com as próprias mãos nuas. Ideias. E ele consegue, tá? E aí eles vão lá, caçam um maluco que matou o tal do Jaiminho, mas nada de encontrar ele. E quando eles voltam, tá lá a mulher morta no chão, o cara que ele estava morto no chão, com o braço arrancado fora, e o nosso querido Teco no chão também, morto. Alguém passou por ali, porque não era pro Teco estar morto. E este alguém não é nada mais, nada menos do que It the Killer, que finalmente encontra nosso protagonista e agora eles querem entrar nesse embate. E aí começa uma briga no teto de um prédio, e aí chega lá o nosso querido japonesinho, dá um tiro na perna do It the Killer, e aí o It the Killer vai lá e mata esse maluco, só que ele matou sem querer matar. Então ele começa a chorar totalmente arrependido do seu ato que ele acabou de fazer. E ele matou esse cara, o japonesinho. E aquele moleque que ele tinha ajudado antes porque estava sofrendo bullying era filho desse japonesinho. E esse moleque estava vendo essa cena de violência acontecer na frente dele. Uma violência que se perpetua, porque agora quem está puto e perpetuando violência é o próprio moleque que está chutando It the Killer no chão, enquanto It the Killer entra em prantos e o protagonista tá assim olhando. Porra, a gente não ia brigar, cara. Eu tava aqui esperando aqui você com minha agulha, não é mesmo? Eu tava aqui, ó, com minha agulha esperando. Cadê? Você não quer? Você não... Tá bom. E aí, quando o nosso protagonista percebe que realmente não existe ninguém no mundo que é capaz de dar dor a ele, ele pega uma das suas agulhas, enfia nos ouvidos e tenta alcançar o próprio cérebro pra se matar de uma vez por todas, porque essa existência miserável não o satisfaz. Ele não tem um desafio que realmente dá tesão nele. E aí aqui tem uma cena que eu não sei se é alucinação ou não, mas aparentemente o It the Killer se levantou, o molequinho arrancou a cabeça dele fora e agora está indo atrás do protagonista que, apesar de ter furado os próprios tímpanos e tentado alcançar o seu cérebro, ele não conseguiu. Então, It the Killer está ali para matar o protagonista. E ele consegue, porque ele joga o protagonista da sacada, o protagonista cai no chão, se espatela todo, e aí o objetivo do mandante do crime finalmente foi completo. Todos aqueles que ele queria que morressem, morreram. E ele agora apenas observa com risos e tristezas ao mesmo
mesmo tempo, a cara do nosso protagonista morto no chão e a gente não sabe o que ele sente de fato. E o filme acaba com uma cena bem suspeita de um menino olhando pra trás. O que ele vê atrás dele é um outro menino pendurado em uma árvore que se suicida. Este é o filme. Tentei entender. Eu não consigo. Talvez seja mais fácil você pegar pra ver o mangá e o anime, e aí você vê o filme. Eu sei que essa foi uma experiência muito agradável. Eu adorei cada detalhe do filme. É um filme que, apesar de toda a violência e tudo mais, é um filme que você se sente confortável vendo. Eu, pelo menos, me senti muito confortável. Relaxado, sabe? Sensacional, cara. Filmaço, assim. Filmaço. Bom filme. Bom filme. Beijo.